muito, gente, para trabalhar. E depois eu acabei pegando um hábito, coloquei em todos os computadores do escritório, que facilita muito, muito. Um segundo monitor. Você trabalha com dois materiais, você pode ir comparando, pode ir olhando. E às vezes a gente acha umas promoções bacanas de monitor no Facebook, o pessoal vendendo monitor usado, né? Muita gente tá querendo comprar monitor gamer, coisa nada. Aí pega esse monitor mais simples e vende. E para o escritório, para trabalho, né? Um monitor mais simples já atende, então já me ajuda. Ó, então vamos já ver o que vocês acham dessa pergunta. Olha que bacana. Não vou nem começar com o material, vou começar com uma pergunta. Só porque eu vi ela na prova e falei, nossa, é a cara da aula de hoje. Ó, perguntinha bacana. Vou até deixar vocês lerem, porque o texto é longo. Estão conseguindo ler? Sim. Tá. O que vocês acharam? Tô lendo ainda, professor. Tá lendo? Olha. Eu não entendi, professor. Não entendeu? Ali é uma discussão sobre o direito da marca, né? Oi, Maria? Eu acho que é a B, professor. Acha que é a B? Uhum. Eu também iria na B. Olha como às vezes a aula de básica pode dar uma sacaneada com a gente, né? Porque o que a gente fala na contabilidade básica? Um único critério, não é? E aqui ele leva a gente para essa resposta, né? É um ativo, pois se trata de um bem intangível e é, portanto, preenche o único critério exigido para ser reconhecido como tal, ser um bem ou um direito. Não é o que a gente aprende lá na básica? Tá com o maior cara do que a gente vê na básica. Mas não é. Então é a D, né? A D? Porque ele é um ativo. Exatamente. É que eu acho que nem li direito a pergunta B aqui, só porque eu vi que era intangível, mas eu acho que é a D, na verdade, né? A resposta correta é a D. Olha como o conceito de ativo ele é muito mais longo, mais amplo. Então, para Na vocês verdade, entenderem. a gente foi só pelo intangível, né, professor? Porque eu mesmo entender, não entendi. Foi no intangível, pronto. Foi no intangível? Ele não deixa de ser um ativo intangível, né? Mas aqui, o que levaria a galera a marcar errado é porque ele traz o conceito de bem e direito. Não, é o que a gente costuma falar de básica. Só que ele pede o que está disposto aonde? Lá no CPC 00, na estrutura conceitual.
Por isso que daí dentro de teoria da contabilidade a gente vem falando sobre o que é o ativo na teoria da contabilidade no CPC 00. Aí vocês vão começar a ver que o negócio é um pouquinho mais amplo, o pensamento é um pouquinho mais além do que só bens e direitos. E ali vocês viram que a questão bota um texto enorme, não é enorme, né? Mas bota um texto para tirar só um conceitinho que tem lá no CPC 00. Só isso. Então, falando do CPC 00, o que é o ativo? A gente vai destacar 3 partes desse conceito. Então, ativo é um recurso econômico atual, controlado pela entidade. Recurso econômico atual controlado pela entidade. Resultado de evento passado. E é um recurso econômico, é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos futuros. Olha como já não é mais tão simplesinho, né? Então, um recurso econômico atual, controlado pela entidade, sendo resultado de evento passado. O resultado econômico é um direito que tem potencial de geração de benefício econômico futuro. Então, a gente se apoia nesses 3 pilares. Principalmente o controle pela entidade, evento passado e benefício econômico futuro. O que é esse benefício econômico futuro, professor? Pode ser desde um processo de venda ou um processo de utilização para o funcionamento da própria empresa. Então, a gente acaba tendo foco nesses direitos, no benefício econômico futuro, no controle. E eu gosto muito de montar esse tripé aqui. É um direito controlado pela entidade, onde se espera benefícios econômicos futuros. Será que um caixa se enquadra nessa possibilidade? Uma conta caixa, valor do dinheiro em caixa. Ele atende esses 3 critérios? Eu sempre vou ter que fazer essa pergunta antes de reconhecer um valor no meu ativo. Sempre. Ele não atendeu, por exemplo, aqui, um direito. Ou ele não tem o controle. Não posso mais reconhecer como um ativo. Vejam até que naquela pergunta ele traz isso, né? Peraí, cadê a prova? O ativo, pois preenche o critério para ser reconhecido como tal. Trata-se de um recurso controlado pela entidade. Tem o primeiro pilar, né? É resultado de evento passado e possui potencial para gerar benefício futuro. Pronto. Está atingido os critérios para a conceituação do ativo.
É bom ter pego essa prova hoje, que eu não sabia que ela tinha essa questão. Eles tinham elaborado mais, tinham questões mais elaboradas sobre o conceito de ativo, e agora eles jogaram como se fosse num estudo de caso. Agora, quando a gente fala bens e direitos, será que se enquadra nesse critério? Então, se eu falar o dinheiro em conta, ele atinge esses critérios? Pelo amor de Deus, me ajudem. Vamos começar pelo controle. Dinheiro em caixa, a empresa tem controle? Sim. Então, tem um primeiro critério, né? Um dos primeiros critérios a ser atendido. Segundo, ele é resultado de evento passado? Então, resultado de evento passado. Algo aconteceu em períodos passados para a empresa ter o dinheiro em caixa? Sim. Nem que seja o próprio aporte dos sócios, né? O primeiro movimento acontece quando o sócio abre a empresa. Mas mais operações vão movimentando o caixa são lá de eventos lá do passado. Então, evento passado, controle da entidade, e esse direito, ele vai gerar benefício futuro? Esse é o um pouquinho mais complexo da gente enxergar, né? Benefício futuro. Eu vou utilizar ou para fazer compra, ou para pagar credor, ou para pagar folha de pagamento. Vou utilizar no funcionamento da minha empresa, ou seja, vou utilizar buscando a geração do lucro. Tá. Caixa bacana. E um ativo imobilizado? A gente comprou um computador para a empresa. É resultado de evento passado? Exatamente, sim. É uma operação que a gente fez lá no passado, escolhendo, vou comprar um computador. É controlado pela entidade? Sim, está na posse dela. Pode estar na posse. Ou pode estar até na mão de terceiros. O direito fica na mão de terceiros, né? De repente a gente cedeu um incomodato. Mas o bem ainda é nosso. A gente escolhe fazer o que quiser com o bem. A gente tem esse poder. Isso vem do controle. E essa figura do controle é importantíssima, porque tem bens que a gente pode acabar comprando e não poder classificar ele como um ativo. A gente já vai chegar nesse pensamento. Então, computador a gente escolhe o que vai fazer. A gente quer usar na empresa, se quer usar para prestar serviço usando material incomodato. E ele vai gerar benefício futuro? Esse fica um pouquinho mais difícil de enxergar ele gerando lucro, né? Mas se eu tiver o bem utilizando na empresa, ele não vai estar, mesmo que de maneira indireta, ajudando a empresa a funcionar e ajudando ela a ter lucro? Então ela também tem potencial para benefício econômico futuro.
Tá, professor, e quando a gente vai ter um bem que não vai atingir esses critérios? Lembra uma vez que eu falei para vocês, se a gente comprasse um terreno em uma determinada invasão? Eu cheguei a comentar já isso com vocês? Sim. Então a gente compra lá o terreno na invasão, o terreno já foi invadido, o pessoal já se instalou lá, mas o dono do terreno fez tudo em cartório, tudo bonitinho, fez o contrato de compra e venda, transferiu no registro de imóveis. Eu posso contabilizar no meu ativo? E agora? Tem que atingir esses critérios. É um direito ao resultado de evento passado, foi de uma compra passada, está sob controle da entidade? Opa. Está sobre esse controle ou não? Não, porque é uma invasão, né, professor? O pessoal já invadiu. Eu posso vir a ter controle caso eu consiga entrar com uma ação, desapropriar o terreno, tirar todo mundo de lá, né? E voltar a ter o controle. Mas enquanto isso não acontece, ó, não tenho controle. Não é um ativo. E daí, para ajudar, eu vou conseguir ter algum benefício econômico tendo esse terreno? Ele já invadido, sem possibilidade de uso para a empresa. Não vou conseguir fazer nada, né? Não vou conseguir gerar lucro nenhum através dele. Opa. Foi para o espaço. Não posso contabilizar como um ativo. Olha que estranho, né? Diga, Ana. Professor, mas nesses casos, quando os terrenos são invadidos, como que funciona daí? A pessoa perde o terreno ou se normalmente quando entra com ação consegue tomar de volta? Depende do prazo. Que tem o período chamado uso capião, né? Então, vamos supor que foi um terreno, a gente tinha muito tempo, ficou esquecido, o pessoal invadiu e eu nunca me dei conta. Se não me falha a memória, o prazo do uso do capião é 15 anos. Se bater esses 15 anos, adeus, você perdeu o direito sobre esse terreno. Você pode entrar com a ação, tudo, o direito já virou adquirido de quem invadiu o terreno. Ah, não, foi antes do prazo do uso capião. Aí você consegue reverter e ter a reintegração de posse, né? Aí vai a polícia sentar o sarrafo e tirar todo mundo de lá. Então no meio jurídico é um pouquinho delicado esse assunto. Mas contabilmente a gente vai poder registrar só quando esse bem voltar ao nosso controle, a nossa possibilidade de gerar riqueza, de gerar lucro com ele. Então, diga, Lucas, pode ir falando, gente. E um terreno que é comprado e não é utilizado por algum motivo específico? Ele não ia entrar no último quesito, porque ele está produzindo benefício econômico. E como é um bem, acaba depreciando, né? O terreno não. O terreno não perde o valor. Aí ele valoriza, né? Aham.
Então, ele gera benefício, mesmo que seja através da valorização. Ah, não, verdade. Então, tem alguns itens que a gente não é tão acostumado a tratar, que vão lá para o lado do ativo imobilizado, mas que não perdem valor. Então, terreno é um caso, que daí são considerados propriedade para investimento, e o outro caso são obras de arte. Obra de arte também não deprecia, ela valoriza. Mas aí é um processo à parte, né? Mas eles vão se enquadrar nesses critérios, né? É recurso através de uma operação lá do passado, por mais que eu não esteja fazendo nada com o terreno, ele está sob o meu controle e vai estar gerando o benefício futuro. Vai ter o potencial de gerar benefício futuro. Então, quando a gente fala de bens e direitos, será que a gente está indo muito longe para esse conceito de ativo? Quando a gente fala de um bem da empresa, a gente não está resumidamente falando que ele tem essas 3 características? O bem é fácil de enxergar isso, né? Mas e o direito? Então eu tenho lá contas a receber. É um recurso, um direito atual da empresa, oriundo de eventos passados, seja num processo de venda ou num processo de empréstimo. E o que o controle é meu, né? Eu posso me dar o direito de cobrar essa dívida. Ele é um pouquinho mais difícil de entender nessa figura do controle, mas o controle da dívida é minha. A dívida me pertence. E qual o benefício futuro que eu vou ter? A geração de caixa, quando eu receber esse valor. Então, quando a gente fala bens e direitos, a gente não está fugindo tanto dessa figura. A única coisa é que, conceitualmente, ele é um pouco mais complexo do que a gente é acostumado, do que a gente costuma trabalhar no dia a dia. Por que será que acontece isso? Principalmente aqui de controle da entidade e benefício econômico futuro. Para quem foi criada, ou para quem se destina as normas do CPC e as normas internacionais? Garantir o direito de quem, principalmente? Investidor. Investidor. E qual a garantia que o investidor tem sabendo que os ativos têm que seguir esse critério? Eu sei que o bem existe e é da empresa. Ou, pelo menos, a gente tenta ter uma garantia maior que o bem realmente existe e pertence à empresa. Ah, isso é bom então, professor? Sim, traz uma segurança maior. Traz uma garantia que aquilo lá é um bem realmente econômico para a empresa. Ah, por quê, professor? Tinha gente que inflava balanço com ativo fictício. Exatamente isso que existia. Ah, e é interessante inflar o ativo?
Por que que eu, empresa, gostaria de apresentar um ativo maior do que eu realmente tenho? Qual benefício eu vou ter perante o investidor? Tua empresa ia valer mais, né? Isso aí, Júlio. A empresa vai ter um valor maior. O usuário da informação vai olhar, opa, olha, essa empresa tem um belo ativo. Vai mexer em um conjunto de indicadores que vocês vão ver, acho que já no próximo semestre, que são os índices contábeis. Então, envolve índice de liquidez, índice estrutural, que vão dar uma ilusão que a empresa é maior do que ela é. E isso tenta, então, trazer essa garantia para o investidor. Então, quando a gente falar em direito, a gente pode falar que o direito são obrigações de outras partes. Nossa, faz sentido isso? Direito é uma obrigação de outras partes? Então, se eu falar contas a receber, não é uma obrigação que outra pessoa tem com a minha empresa? É. Olha como vai aparecendo pode aparecer em dois balanços quando confrontados. Então vai ser um direito para mim, pode de repente aparecer na empresa de vocês como uma obrigação. Outro exemplo, direito de receber bens ou serviços. Então eu contratei a empresa de vocês e acabei pagando adiantado. Igual a gente faz com seguro. Então, a seguradora fica tendo a obrigação de prestar o serviço para a gente. Direito de trocar recursos econômicos com outras partes em condições favoráveis. Esse está um pouquinho estranho, né? Direito de trocar recursos econômicos em outra parte em condições favoráveis. Isso a gente não faz quando está vendendo estoque? Eu só não vou trocar o meu recurso econômico quando me for vantajoso? E qual que é a obrigação da outra pessoa? Entregar o direito dela, que é o dinheiro, ou ficar devendo. E o direito de se beneficiar de uma obrigação de outra parte de transferir recurso econômico se o determinado ocorrer em um futuro incerto. Então, possibilidades de direitos que vão sempre estar representando para uma outra empresa ou mesmo para uma outra pessoa uma obrigação. E os que não representam obrigações de outras partes? Direitos sobre objetos físicos. Aonde será que a gente encontra esse pessoal? Tem um grupo para isso, não tem? Imobilizado não entra nessa característica? Ninguém está me devendo. Não tem relação nenhuma com alguma outra parte. Eu só tenho imobilizado para o meu uso. Então, ele não representa uma obrigação com outra parte. É só o meu bem para propriedade ou para uso. Então, eu posso ter direitos que representam a obrigação e os bens mais comuns da gente encontrar nas empresas, os que não representam outras obrigações, os ativos imobilizados. E até o bem da própria questão da prova era o quê? Direito de uso de propriedade intelectual, né? Também não representa obrigação com ninguém. É só uma criação minha
que eu posso explorar. Fácil, difícil esse conceito? Mais ou menos. Eu adoro como vocês participam na aula de hoje. Diga, Lucas. Ele é muito longo. É longo. Era muito mais fácil se fosse só bens e direitos, né? Sim, mais simples e curto. A gente seria muito mais feliz se fosse só isso. Mas ele abriria brecha para a gente reconhecer várias coisas que não podem ser reconhecidas no ativo. Entenderam o porquê existe essa conceituação do ativo hoje? Reconhecer algo que seja economicamente viável ou usual ou essencial para a empresa. Tudo com a ideia de demonstrar a realidade econômica da empresa. Vocês vão entender bem isso quando vocês chegarem numa aula de perícia, por exemplo, onde vocês vão ver casos onde os fraudadores se utilizam do ativo, seja do circulante, seja do não circulante, para fraudar, para criar valores e levar uma determinada vantagem. Ah, tem gente que pensa nisso? Tem. E mais do que a gente imagina. Opa, lembrei até de um caso recente. Quem lembra do Fibbank? Até deve estar terminando agora a votação do relatório da CPI, né? Lembram dessa? Eu ainda fiquei bem curiosa. Não sei que fim que vai dar. Ah, vão aprovar. O relatório vai ser aprovado. Já está. Ele já foi para votação, hoje aprovado, né? Mas vocês lembram desse caso da Fibbank? Eu lembro. Que não é banco, né? É. Que curiosamente. Hã? Eu lembro também. Que curiosamente já várias gente começaram a fazer associações com o nome FIB, né? Ah, falsa instituição bancária, ou FIB, que é mentira em inglês. Qual o valor que era o terreno que eles contabilizaram mesmo? Alguém lembra? 7 bilhões. 7 dava todos os terrenos, que eram, acho que eram uns 4. Era 4, né? 4. Mas não 4 era, terrenos, bilhões de reais. bilhões de reais. Tá meio estranho isso, né? E o detalhe, né? Um dos terrenos, acho que eram de 3 bilhões, falaram que era em Curitiba. Nossa, dá praticamente o valor venal de Curitiba inteiro. Uma coisa absurda. Tudo isso por quê? Fraude. Ah, então tem gente que busca esse tipo de elemento? Busca. E a estrutura conceitual, ela tenta, né, normatizar para que a pessoa não faça isso, né? Ah, então a pessoa reconheceu lá no seu balanço. Um auditor vai poder aprovar? O auditor foi lá conferir. Não atendeu esses critérios. O auditor vai poder deixar isso no balanço? Ou ele vai ter que emitir um parecer falando, olha, esse valor não pode ser reconhecido no balanço. Que é até a postura que ele tem que ter, né? Ele tem que avisar, ó, achei algo errado. Não seria, né? Mas não sei como que conseguiram, né, professor? É porque eles nunca fizeram auditoria. Ah, nunca teve? Não. Ah, tá. Curiosamente, por mais que seja uma sociedade anônima, ela era de capital fechado e nunca teve uma divulgação da demonstração contábil dela. Então já dá para ver que é tudo pensado para falcatrua, né?
Mas em qualquer outra empresa, na hora que vai a auditoria, com certeza ele ia pontuar isso, indicando que está fora da estrutura aceita pela contabilidade. Então, a estrutura conceitual de 2018. Ah, professor, 2018, por quê? Ela teve uma pequena alteraçãozinha de 2018, do que era até 2018 e do que ficou na R4, que usa o termo recurso econômico, definindo assim como os ativos como um direito. Então, para ilustrar esse efeito da mudança, com ênfase nessa estrutura, afirma que para um objeto físico, um imóvel, por exemplo, o recurso econômico não é o próprio objeto, mas o conjunto de direitos sobre esse objeto. Então, direito de usar o objeto, direito de vender o objeto, direito de arrendar o objeto, direito de dar o objeto. Olha como ele começa a trazer a figura do direito mesmo, né? Ah, professor, e como que era antes? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Peraí. Eu tenho uma aula antes de 2017 sobre isso. Legal, não está aqui. Mas eu sei um livro que tem o conceito anterior, só para a gente comparar. Porque se a gente for no CPC, ele não tem mais, né? Ele já tá alterado. Isso é até interessante eu mostrar para vocês, para ver o risco que a gente tem que tomar, o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente vai buscar livro. Então, aqui está a minha biblioteca. O do Niyama tá desatualizado. Ó, justo o do Niyama. Docente ativo. Ó, recurso controlado pela entidade como resultado de evento passado, do qual se espera que benefícios econômicos fluam para a entidade. Momento nenhum o CPC tratou aqui, né? Momento nenhum o CPC tratou sobre direito. E agora o CPC, vamos buscar o CPC, ele vem falando exatamente sobre essa figura de direito. Não é Código de Processo Civil. Quatro ponto três.
Ó, aqui ele começa a trazer o elemento do direito, coisa que ele não fazia de maneira mais profunda. Então, o ativo, ó, recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Conceito de ativo. Então, a gente vem trazendo desde 2018 essa alteração muito mais voltada a pensar no ativo, na figura do direito, mesmo sendo essencialmente um bem, aquele bem que a gente é acostumado da contabilidade básica, ele é visto como um direito de propriedade, um direito de uso. Certo? E o potencial para produzir benefícios econômicos? Então, a gente pode ver várias modalidades de operação, receber fluxo de caixa contratual ou outro recurso econômico, trocar recursos econômicos com outra parte em condições favoráveis, produzir influxos de caixa para evitar saídas, receber dinheiro e outros recursos econômicos vendendo o recurso econômico, extinguir passivos transferindo recurso econômico. Tudo isso são possíveis benefícios que a empresa tem na sua atuação. Então, a gente pode falar nessa utilização do recurso econômico individualmente ou em combinação com outros recursos econômicos para produzir bens ou prestar serviços. O que parece aqui? Esse cara lembrou a disciplina que metade da turma está tendo, né? Uma parte não está tendo ainda. Posso utilizar recurso individual ou posso até combinar recurso. Posso estar fabricando. Tudo com o objetivo de lucro. Usar recursos econômicos para aumentar o valor de outros recursos econômicos. O que é isso aqui? Era para ser um ponto de interrogação. Eu usar um recurso para aumentar outro recurso? Primeiro item aqui é o elemento mais essencial da sociedade econômica, que é efetivamente compra, venda, produção. Segundo elemento ali tem cara de que tipo de empresa? Pode falar, Lucas. Precisa levantar a mão. Vocês podem abrir e falar direto. O que significa arrendar mesmo? Arrendar é você deixar alguém usar algo em troca de din-din, dinheiro. Tudo bem. Vamos primeiro no C2, depois a gente vai ali para o C3. Você falou um caso, Lucas. Eu comprei um terreno. Se enquadra nesse C2? Sim, se eu usar ele como estoque. Não como estoque, como uma propriedade para investimento. Comprei o terreno e estou deixando ele valorizar. Sim. Eu apliquei e o terreno está lá. A cidade vai crescendo e o terreno vai ganhando valor. Então, investidoras têm essa característica.
Ah, eu posso não investir em terreno, eu posso investir em outras empresas, não posso? Tem empresa que vive disso? Professor, nisso entraria, tipo, Peraí, aluguéis de só casa? fala um pouquinho mais alto que tá oscilando o som. Nisso entraria aluguéis de casa, por exemplo? Isso também entra. Só que aí ele também pode pegar um pouquinho aqui do arrendamento. Ele pode ser tanto aqui a propriedade só para investimento, quanto para o arrendamento. Então vai ter gente que vai comprar o imóvel só para valorizar. Até a gente costuma chamar isso na economia de especulação imobiliária, né? Não tem um pessoal que faz muito isso? Aí eu compro, espero um tempo, vou lá e vendo. Ou tem gente que compra na planta, espera terminar e vende. Também é o caso aqui do C2. É um benefício econômico através do investimento. Então, eu posso investir em empresa, posso investir em terrenos, imóveis, posso investir em marca. É um pouco mais complexo, mas tem gente que faz isso. E o último, que é o arrendar, é justamente o caso que você citou, Pamela. Ah, eu compro para viver da renda daquele bem. E tem empresas que fazem só isso, né? Ou não? No geral, elas misturam as três possibilidades de benefícios futuros. Mas tem várias empresas que trabalham só com esses dois. Só com investimento em outros recursos e depois arrendando. Alguém conhece alguma empresa assim? Um Zuckerberg com um bem intangível, ele não chega a fazer isso, né? Hoje é uma mistura, né? Ele vale tanto pela marca como intangível, mas ele ganha muito dinheiro é aqui, né? Que ele presta serviço. O que ele é o forte deles é vender serviço hoje em dia. Só que a gente não enxerga esse serviço. Na verdade, o pior, eu estava até vendo, depois daquelas palestras de LGPD, eu fui ver aquele filme Dilema das Redes, já viram? Já. E daí você vê aquilo lá que tá acontecendo nos Estados Unidos também. É. O pior que é realmente, eles vendem a gente, né? Porque quem compra é o anunciante. Então, na verdade, a prestação de serviço deles é a venda de anúncio. Deixa eu ver se eu acho o site dessa empresa e ver se alguém conhece ela aqui em Pinhais. Professor, Oi? tanto que é bem comum você procurar alguma coisa no Google, depois entrar no Facebook e tá lá anúncio também no Facebook. Aí você vai fazer qualquer coisa, vamos supor, você procura lá tênis, você vai fazer qualquer coisa na internet, vai aparecer tênis de tudo que é lado, não é? Porque eles estão vendendo você. Venderam você para os anunciantes. Até o momento que a gente compra alguma coisa. Ó, essa empresa aqui é muito interessante. DCL. Uma empresa que ninguém dá muito valor. Então, ela é uma empresa de administração e participação. E ela vive basicamente naqueles itens 2 e 3. Então, elas vivem basicamente de comprar
terreno e depois viver do dinheiro desses investimentos. Então, aqui vocês conseguem alugar de tudo para grandes empresas. Ó, vamos alugar um shopping. Ó, alguém conhece esse prédio aqui? Fica aqui em Pinhais. Adega Brasil. Quem vê um prédio daquele pensa, nossa, a Adega Brasil tem um baita de um prédio. Não, é alugado. É arrendado. Então, essa empresa, ela vive basicamente desse tipo de renda, de investimentos. Então, ela usa esse tipo de benefício futuro. Diga, Ana, você ia comentar alguma coisa? Maquinário entraria nisso também ou não? Se a gente fizer a locação, sim. É que a empresa que eu trabalho, ela faz locação de máquinas grandes, sabe? Escavadeira, daí eu queria saber se entrava ou não. Entra. Se ela faz a locação somente, ela acaba entrando aqui nesse arrendar recurso. Você está oferecendo a máquina em troca do dinheiro. Mas se você manda como operador, você já está aqui em cima. Você já está prestando um serviço. Depende. Tem locais que nem para fora do estado é só a máquina, mas dentro do estado é com o operador. Aí tem tanto o recurso econômico na prestação de serviço, quanto no arrendamento. Mas aqui a gente consegue ver as várias aplicações possíveis desses elementos do ativo para gerar dinheiro. Então eu posso colocar o dinheiro na poupança, estou no tipo C2 aqui, posso colocar o dinheiro em estoque, estou aqui no C1, estou comprando bem para poder alugar, para poder arrendar, vou estar aqui no C3. Ah, não, eu estou comprando a máquina para minha utilização na fábrica ou na minha empresa. Eu vou voltar aqui para o C1. Então, se o ativo tiver o interesse ou tiver a possibilidade de gerar dinheiro, pronto, é um ativo. Classificou como benefício econômico futuro. E o controle? Então, sobre o conceito de controle, a gente tem que destacar alguns itens. Controle vincula um recurso econômico a uma entidade. Uma entidade controla um recurso econômico se tiver a capacidade atual de direcionar o uso do recurso econômico para a obtenção do benefício futuro. Se uma das partes controla um recurso econômico, nenhuma outra parte, nenhuma outra empresa tem a capacidade desse controle. E a exposição a variações significativas no valor dos benefícios econômicos produzidos por um recurso econômico pode indicar que a entidade controla o recurso. O mais importante desses destaques, que é o que a gente mais usa no dia a dia, no meu entendimento, é esse aqui. A empresa tem que ter a condição de ter o controle e direcionar para que eu quero, o que eu vou fazer, para onde esse recurso vai ser direcionado. Entra naquele conceitinho que eu falei do terreno na invasão, ou melhor, quebrando esse conceito. Se o terreno estiver invadido, ele vai estar aqui? Eu vou conseguir direcionar o que eu vou fazer com o terreno? Não vou, né? Eu posso ter o terreno lá, tá bonitinho lá no cartório, no meu nome, mas o pessoal invadiu e eu não consigo fazer mais nada com ele. Pronto. Não tenho controle, não posso colocar ele no meu ativo.
Então, essas características de controle, junto com benefício econômico futuro e que mais mesmo? Controle, benefício econômico futuro, o direito sobre o bem, né, sobre a propriedade ou sobre o recurso, e também a gente pode falar resultado de evento passado. Evento passado praticamente todos vão ser, mas esses outros três é o que vão auxiliar muito a definir se um bem é um ativo ou não. Ficou tão bonitinho quanto estava bens e direitos? Ou vocês já ficaram tristes com esse conceito? Prefiro o conceito do CESIRO 2020. Vocês viram 2020? O pessoal de básica desse ano vai ser, prefiro o conceito da Débora, né? Débora tem um conceito mais bonitinho para ativo. Concordam? O dela tá bem mais bonitinho. Por isso que dar aula de teoria não é uma coisa tão bonita, tão fácil. Mas, no fundo, ali, quando a gente vai tentar traduzir esses bens e direitos, a gente chega nesses conceitos, a gente consegue enquadrar. Se vocês pegarem um exercício dela, vamos supor que você compra de mercadoria no valor de X reais. Vocês vão conseguir achar esse tripé. Compra de mercadoria para o meu estoque. É um evento passado? Resultado de evento passado? Foi lá do período que eu comprei, né? Do dia que eu comprei. Bacana. É um direito da empresa sobre esse recurso? O estoque é o meu direito de poder vender ele ou ficar com ele? Né? Vai estar sobre o meu controle? Vai. E ele vai ter capacidade de gerar benefício futuro? Quando eu tiver a possibilidade de venda, né? Pronto, classifiquei ele como um ativo. Deu muito mais trabalho, né? Mas, se vocês forem pegar essas operações desde a contabilidade básica, vocês vão conseguir vir enquadrando nesse conceito. E, claro, passivo não é diferente. Passivo é uma obrigação presente, obrigação presente da entidade de transferir recursos econômicos como resultado de eventos passados. Então também tem 3 elementos chaves. Tem a obrigação presente, a transferência de recursos econômicos e vai ser resultante de um evento passado. A obrigação que eu tenho hoje, a minha dívida de hoje, é referente ao passado. Então, também a gente consegue fazer esse tripé. Uma obrigação presente, com transferência de recursos econômicos, resultantes de eventos passados. Nossa, os dois dá para um tripé? Sim. Vocês vão ver quando... vou estudar para concurso, professor. Aula de concurso, eles adoram fazer essas 3 bolinhas. Atingiu esses 3 critérios, se tivesse aqui a continuação do... nem deveria. Não pega a cor aqui. Atingiu aqui o centro, a união dos 3 conceitos, é um passivo. Professor. Diga, Lucas. O que acaba mudando acaba sendo a obrigação e tem quem é a posse. Vem um pouco daqui, né? Se a gente parar para pensar.
o direito da outra pessoa é uma obrigação para um terceiro. Então, quando a gente acaba classificando aqui um passivo, é porque outra pessoa provavelmente classificou um ativo na outra ponta. Por isso, esses conceitos acabam se aproximando. A única coisa é que um vai ter o direito de receber e a gente, classificando como passivo, vai ter o direito de pagar, não, a obrigação de pagar. Então, obrigação é conceituada como dever ou responsabilidade com uma entidade não tem capacidade prática de evitar. Estamos devendo. Tem alguma solução para não pagar isso? A gente não tem como evitar, né? Se uma parte tem a obrigação de transferir um recurso econômico, segue-se que outra parte tem o direito de receber esse recurso econômico. E a exigência de uma parte reconheça um passivo e avalie um valor específico. Não implica que outra parte reconheça um ativo ou mensure no mesmo valor. Aqui vem um processo delicadinho, que é mensuração. 3 possibilidades distintas existem em mensuração. Aqui a gente já vai falar nisso. Vocês não vão ficar tão felizes, mas a gente vai falar nisso. E muitas são obrigações estabelecidas por contrato, legislação ou meios semelhantes. E uma obrigação constituída pode surgir de práticas usuais de uma entidade ou de políticas publicadas ou de declarações específicas. Desses conceitos, qual que é o mais usual para o nosso dia a dia? Está aqui em cima, né? A dívida de um com reconhecimento de outro e que não é possível que a gente evite. Isso torna-se a nossa obrigação. Então, aqui vários exemplos. Obrigações em pagar numerário, ao fornecedor a pagar. Obrigações de entregar bens ou serviços. Então, se a gente tiver adiantamento de clientes, se a gente adiantou, a gente vai ter que no futuro entregar, só que não é o dinheiro, mas um serviço ou um bem. Obrigações de trocar recursos econômicos com outra parte em condição desfavorável. Nossa, que elemento estranho. Ah, derivativo passivo. Empréstimo. Instrumentos financeiros. Então, a gente pega o recurso, depois tem que devolver ele em condição desfavorável. Obrigação de transferir um recurso econômico se ocorrer um determinado evento futuro incerto. Aqui ele é um evento mais perigoso, um evento futuro incerto. Aí a gente está falando de passivos contingentes. Aí tem um CPC só para falar nesse tipo de caso. Mas aí vocês vão ver isso provavelmente em avançada, tá? Mas é super tranquilo também. E obrigações de emitir um instrumento financeiro, se esta obrigar a entidade a transferir um recurso econômico. A tal da debêntures. Vocês sabem o que é a debêntures? Uma debênture emitida. Vocês já pensaram, ou alguém já ofereceu para vocês um título de debêntures? Não? Talvez? Geralmente nunca ninguém oferece, tá? Por quê? Porque a remuneração é boa. O banco não gosta de trabalhar com debêntures. O banco não trabalha com debêntures. Então, ele não é um investimento comum
de se encontrar no mercado. Mas debêntures nada mais é do que um título de crédito. Ou seja... Só o professor Aloir ofereceu pra gente. Ah, o professor Aloir ofereceu debêntures? Nos estudos, né? Debêntures é um título que a empresa oferece, é como se fosse um empréstimo que a empresa pega e dá o título de crédito. Então, ele é uma obrigação, né? Eu, empresa que peguei o dinheiro, depois vou ter que sustentar essa debêntures, vou ter que devolver o dinheiro para quem emprestou. Quais as mais comuns da gente encontrar no nosso dia a dia? As 3 primeiras aqui, né? Obrigação de pagar em numerado, isso é rotineiro, todo santo dia a gente vê nas empresas. Entregar bens ou serviços futuros, já não é tanto, mas existe. A gente vê várias empresas que trabalham com adiantamento. Já empréstimo, instrumentos financeiros, também, mas já vai variar muito de cada caso, né? Aí aqui para baixo já são elementos mais atípicos do dia a dia empresarial. Então, a estrutura conceitual antes de 2018 diz que o segundo critério para um passivo é que a obrigação deve ter potencial de exigir que a entidade transfira recurso econômico. Mas para que esse potencial exista, a obrigação não precisa estar certa, ou mesmo ser provável, de que a entidade será obrigada a transferir um recurso econômico. Professor, então o que isso gera um problema? Mensuração. Quando a gente traz esse conceito, obrigação presente da entidade transferir recursos econômicos, é que a gente tem certeza da dívida. E o antigo conceito, ele dizia um potencial. Ele vinha bagunçando, ou ele entrava um pouco em conflito com a ideia desse passivo contingente. Só para vocês mais ou menos entenderem o que é a figura do passivo contingente. O contingente são possíveis disputas judiciais. Disputa é certeza que vai acontecer? Eu vou ter que pagar uma disputa judicial? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende do resultado da ação. Então, esse conceito veio dando uma corrigida nesse problema e deixando esse potencial para o tratamento só do CPC 25, que fala de passivos contingentes, passivos e ativos contingentes. Então, a transferência pode, por exemplo, ser exigida somente se ocorrer determinado evento futuro contingente. Então, só é necessário que a obrigação, só é necessário que a obrigação já exista e que, pelo menos, uma circunstância, ela exija que a entidade transfira recurso econômico. Então, hoje, para a gente conceituar o ativo, a gente vai ter que ter um nível de certeza que a gente vá transferir recurso econômico no futuro. Só para vocês terem mais ou menos essa noção do passivo, do que eu estou falando, eu vi que na prova teve uma questão. Deixa eu mais para baixo. Aqui, ó. Falando bem da NBCTG 25. Vejam que processos podem ser classificados de acordo com a possibilidade de reconhecimento. Isso daqui é a chance do dinheiro sair ou não. Então, para que algo seja reconhecido como ativo, eu tenho que ter grande chance de sair.
Aí tem a regrinha aqui para a gente escolher de acordo com essas 3 palavras. E faz confusão, tá? Então, a gente tem que ter uma certeza que vai sair o recurso da entidade. E uma obrigação pode atender a definição de passivo, mesmo que a probabilidade de transferência do recurso seja baixa. Bom, o professor acabou de falar que tem que ter certeza. No entanto, essa baixa probabilidade pode afetar a decisão sobre um passivo ser reconhecido. Então, por exemplo, um processo civil onde a entidade ré é classificada como remota possibilidade de perda. Então, ele deve ser mantido reconhecido no passivo. Mas esse conceitinho aqui a gente vai ver, a gente não sei se você ou eu vou trabalhar, mas vai estar dentro da NBC-TG 25, tá? Fiquem mais tranquilos com essas possibilidades remotas, prováveis ou possíveis. Ou possíveis ou prováveis, né? Para usar a ordem certa. Para a gente, como teoria, a gente acaba se fixando mais no conceito atual, que há a exigência de saída do recurso. E o último conceito de obrigação aborda a obrigação presente como resultado de eventos passados. Então, essa obrigação presente existe como resultado de um evento passado somente se a entidade já obteve benefício econômico ou tomou uma ação. Não entendi, professor. A entidade já obteve recurso econômico é porque representa o evento passado? Sim. Então, eu comprei essa mercadoria a prazo. Eu já tive o benefício? Qual que é o benefício que eu estou tendo passado? Não é ter o direito sobre o estoque? Ou melhor, estou devendo salários a pagar. Não é porque o funcionário já trabalhou para mim? Então, eu já tive um elemento que me trouxe vantagem lá no passado, seja através do lucro, seja através do ativo. Ou aumento do ativo, ou aumento do lucro. Ou os dois, né? Pode acontecer os dois na mesma movimentação. E, como consequência, a entidade terá ou poderá ter que transferir recursos que de uma forma não teria que transferir, que de uma outra forma não teria que transferir. E mensuração. A gente traz a mensuração tanto para ativos quanto para passivos. E o que é uma mensuração? O que vem na cabeça de vocês, mensuração? Antes que vocês leiam. Se alguém fala mensure algo, o que isso vem na cabeça de vocês? Estimar algo, estimar um valor. Opa! Estimar um valor, estimar algo. Então, a mensuração é um processo de atribuição de valores. Isso aí, Lucas. Então, a gente vai mensurar. A gente tem processos de mensuração, tanto para ativos, quanto para passivos. Então, o processo de mensuração contábil consiste em atribuir valor monetário. Se for um ativo, corresponde a atribuir um valor monetário a um recurso econômico. Sendo um passivo, a gente vai definir um valor monetário para uma obrigação. E assim por diante, né? As várias possibilidades que a gente pode ter. Apesar de dados não monetários serem relevantes para o processo decisório, prevalece na medição a utilização da moeda como unidade de medida. Isso a gente até vê desde a contabilidade básica, né?
Quando a gente fala que a contabilidade tem que ser a expressão em moeda. Então, todo o processo de mensuração vai resultar um valor em moeda. Agora, quais os tipos de mensuração? Ô, professor, não colocou? Não. Deixei para vocês pesquisarem. 3 elementos básicos para o processo de mensuração. Valores em períodos passados. A gente vai tratar de um processo de mensuração, seja para ativo, seja para passivo. Eu estou dando dica para o trabalho de vocês, tá? Então, vocês vão descrever os processos de mensuração de ativos e passivos. Passado. Posso mensurar valores no meu presente. E vou poder mensurar valores para o meu futuro. Então, eu vou ter 3 bases de mensuração possíveis, sejam para ativos, sejam para passivos. Ah, professor, onde eu vou encontrar isso? Adivinha onde que está? Google. Também, né, Lucas? Não deixa de estar no Google, mas o CPC 00 vai trazer isso. Mas, claro, se vocês pesquisarem em livros, vocês vão achar bem rapidinho isso. Daí a gente discute essa mensuração na aula que vem. E daí a gente vai trazer o primeiro caso de cálculo da nossa matéria. Nossa, professor, finalmente vai ter cálculo? É, finalmente vai ter cálculo. E que cai em prova, tá? Eu vi que caiu de volta. Cadê? Não é você, não é você. Cálculo em teoria? Só no dia 12, professor. Ah, é verdade, né? Semana que vem tem feriado. O Júlio achou estranho o cálculo em teoria? Normalmente a gente não trata. Mas eu vou trazer a parte do CPC 01 para vocês. É sempre as primeiras essas. Cadê? Não, aqui até tem um pouquinho de relação com o CPC 01, mas não é ele. Não é reserva. Ó, essa daqui quem fez básica comigo tem que saber resolver, hein? Lembram dos tipos de depreciação? Essa basicamente é falando dos tipos de depreciação e os conceitos do ativo mobilizado. Mas cadê? Eu vi você. Ah, só quando eu quero não acho. Que é o tal do ajuste a valor presente. Vamos colocar. Eu sabia que tinha. Então, até a grandinha a questão. A gente vai tratar justamente desse valor recuperável de ativos, do ajuste a valor presente. Eu já falei uma maneira de mensurar, né? Valor presente. Mas, depois que a gente discutir essas 3 possibilidades de mensuração, a gente vai ver como é que a gente faz esses ajustes. Tanto para o ativo imobilizado, que envolve o CPC 01, quanto o ajuste de outros ativos a valor presente.
Então, daí a gente vai conseguir pôr um pouquinho de cálculo na nossa vida. Beleza? Dúvidas, perguntas, questões? Nada? Não entendi nada ou eu compreendi? Como é que tá? Esse trabalho é para quando, professor? Vou deixar só pro dia da próxima aula. A entrega. Isso. Então tem 2 semanas para fazer, bem tranquilo, bem calmo. Não é um trabalho que vai ficar longo, tá? Uma página e meia ali vocês descrevem tanto para ativo quanto para passivo. Bem sossegado. O que mais? Professor, eu confesso assim que ficou um pouco confuso. Vou ter que rever a aula do professor. Digerir mais um pouco. Não, esses conceitos. O único conceito bom dentro do CPC 00 é o conceito de patrimônio líquido. Esse é o melhor conceito que tem, bem facinho de entender. Tem uma aula só para isso, né? Porque a gente fala das teorias do patrimônio líquido. Mas o conceito de patrimônio líquido no CPC é bonito. É o valor residual dos ativos depois de deduzidos os passivos. Esse é fácil, não é? Lembraram de uma fórmula com esse conceito? Lembrar? Não? Ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido? Perfeito, Lucas. Então, nada mais é do que uma derivação da fórmula da equação fundamental da contabilidade. Ativos igual a passivo mais patrimônio líquido. Então, o conceito de patrimônio líquido é um conceito residual. Olha que coisa doida, né? Então, quer dizer que eu não teria conceito de patrimônio líquido se não existir conceito de ativo e passivo? Exatamente isso. Eu não posso conceituar patrimônio líquido se eu não conseguir conceituar ativo e passivo. Que doido, né? Ele é chamado de conceito residual. Vocês verem como o conceito não é tão legal assim, né? É necessário. Infelizmente, a gente tem que conhecer para conseguir aplicar a contabilidade da maneira correta, mas eu confesso que não é tão simples assim da gente entender de bate-pronto. Vocês devem estar achando muito mais gostoso custos agora do que isso, né? Com certeza. Ai, gente, como eu tô no... Só tinha uma situação que podia ser pior do que isso. Podiam ter adiantado disciplina de perícia. E eu estava perdido na vida. Aí esquece. Aí eu estava, assim, olha, lascadaço, meu. Mas teoria da contabilidade, por isso que ela fica no último ano. Porque vocês já teriam visto vários elementos antes, igual eu falei ali dos passivos contingentes, vocês já estavam conhecendo. E ficaria mais fácil de incluir na discussão. Mas, por enquanto, gravem bem esses conceitos na forma do tripé ali, dos 3 elementos chaves para cada conceito, que vocês não vão ter muito problema. Ah, professor, e nas provas caem de modo difícil? Não, gente. É tudo no padrão dessa aqui, 33 aqui. É tudo jogando os 3 elementos. Não foge disso. A única vez que eu vi mudar
Ele não mudou, ele só acrescentou a mensuração junto. Foi a única vez que eu vi mudar. E sempre cai esse conceito, professor, sempre. Eu até estava com a esperança que não cobrassem nessa prova. Eu achei que eles estavam tentando dificultar um pouco mais e acabaram cobrando, né? Só que eles aí tentaram complicar a cabeça trazendo um texto falando de um ativo intangível antes, para depois jogar os conceitos. Só mudaram isso. Dúvidas, perguntas, questões? Eu mudei aqui, fui rolando para a questão 33 e esqueci que eu não estava compartilhando com vocês. Acontece, né? Silêncio. Nenhuma dúvida, gente. Nada. A Silvana, pelo menos, já falou. Não, eu vou ter que rever. Eu também Ai, gosto de fazer professor, eu fui sincera, que eu achei meio confuso, mas Perfeito. Mas é confuso. vamos lá, né? Infelizmente, o conceito ele é um pouco... Não é que ele seja confuso. Ele é complexo. E tudo que é complexo, quando a gente vê pela primeira vez, ele se torna o quê? Confuso, não é? Então, eu vou tentar, durante as próximas aulas, vir puxando de volta esses conceitos para que vocês vão cada vez mais digerindo ele. Realmente é aquilo que o professor falou, né? Desconstruiu tudo aquilo que nós aprendemos, né? Eu já tinha avisado, né? Porque a gente pega uma coisa que estava bem simples e trouxe vários elementos e transformou isso numa bola de neve, né? Mas a culpa não é minha, tá, gente? A culpa é da contabilidade, né? Por mim, eu ficava com bens e direitos, mas... Tô brincando. Na verdade, é para evitar justamente essa série de possibilidades de criação de ativos e de passivos também. Vocês sabiam disso? Tem fraude de gente que cria passivo? Vocês já chegaram a pensar nisso? Para que alguém criaria um passivo na empresa? Passivo? Ativo. Mas passivo? Ativo é bacana, é fácil de entender, né? Mas para que eu criaria um passivo na minha empresa? Não seria Tá tipo certinho, um caixa né? 2? Caixa 2? Me enrosquei aqui só um pouquinho. Também a gente vem com o microfone. Será que tem gente que quer demonstrar que a empresa está ruim? Doido isso, né? Eu vou demonstrar que a minha empresa está ruim das pernas. Gente querendo fazer fraude falimentar. Abatimento de imposto também, Lucas. Então, posso criar despesa fictícia para bater imposto, mas os maiores golpes nessa área é gente querendo aparentar uma falência, ou seja, criar um balanço realmente ruim para pedir falência na justiça. Para pedir falência não, né? Pedir concordata. E daí conseguir remanejar suas dívidas e retrabalhar a empresa. Então tem fraude também no passivo, tá? Ai, professor, perdão, estava vindo ali no Uber, não consegui prestar atenção, me enrosquei no cinto ali, no cofone, quase caí, saindo do Uber. Não consegui prestar atenção na resposta. Não, a ideia que eu estava falando é pessoas, empresas que querem aplicar golpe falimentar. Empresa que quer aparentar que está falida. Para conseguir, na justiça, renegociar com o credor. Ou dar golpe em sócio. Ah, entendi.
eu vou, supondo lá, o meu sócio morreu, os filhos vão querer herança, eu quero demonstrar que a empresa está ruim para não repassar nada para eles. Eu crio dívida. Então, até nisso, existe fraude, tá, gente? Dentro da disciplina de perícia, a gente tem um dia só que a gente só fala de tipo de fraude. Existem os mais variados tipos. E a gente tem esses conceitos tentando evitar esses processos. Mas, como tudo na vida dá um jeitinho, né? Também conseguem burlar esses conceitos. Mas então tá, gente. Então, por hoje eu vou deixar vocês com esses conceitos para vocês digerirem mentalmente. Eu sei que é pesado, principalmente para o pessoal que está ali no primeiro ano, né? O que vocês acharam? Eu nem falo nada. Não falo nada. Reassistir a aula até o final da graduação. Agora vocês podem até pedir para a Débora, vamos treinar essa classificação dos ativos aqui com os elementos? Dá para pedir para de vez em quando ela puxar um pouquinho. Vou lançar... Eu tenho que assistir tudo de novo e pausando e anotando, porque se eu não escrever, eu não aprendo. Não, gente, eu confesso, eu sei que realmente é um conteúdo denso. E o pior, vindo desconstruindo um pensamento que vocês já tinham embasado. Né? Por isso que eu falei para vocês, vou ter que destruir tudo. Mas é porque o CPC traz desse jeito. Na verdade, não é nem o CPC, né? Vem lá do IFRS Framework, que é a estrutura conceitual da norma internacional. Então, o que a gente viu nada mais é do que o conceito de ativo e passivo no mundo inteiro. Era mais bonitinho de bens e direitos, eu sei. Mas então tá, gente, eu vou colocar lá para vocês o trabalho sobre mensuração. Lembrem-se, mensuração a gente faz em 3 períodos possíveis: valores passados, valor presente, e a gente pode mensurar valores para o futuro, tanto para ativo quanto para passivo. Então, vocês vão descrever quais são esses critérios para a gente pegar na próxima aula e falar deles. Tá bom? Professor, Diga, Lucas. só em relação à prova, acabei de ler, nossa, 30 mil pessoas fizeram, é muito contador, né? 30 mil pessoas fizeram. Agora tem que ver quantos passam. Nossa, fico até com medo de ver essa resposta. Eu vou mostrar para vocês só de compartilhar, antes que eu comece a mostrar na minha outra tela aqui e ficar vendo sozinho, né? Eu já deixo salvo aqui no meu computador. Relatórios estatísticos. A página do CFC não está muito colaborativa hoje. Então aqui ó, a gente consegue ver, claro, dessa prova não saiu ainda, mas vamos ver por região. O que vocês querem ver? Por conteúdo? Por mim pode ser o Paraná. Então vamos ver aqui. Por exame e unidade federativa. Então tá aqui o Paraná. Vamos buscar aqui. Então, total de inscritos do Paraná no primeiro semestre desse ano. 2.300 pessoas. Foram 2.000 fazer a prova, vamos arredondar aqui.
Aprovados, 24%. Reprovados, então, 75%. Ah, muda muito? Não, se vocês verem, tem lugar aqui que é desesperador, né? Se vocês pegarem o mais alto, acho que é São Paulo, Rio Grande do Sul, e não muda muito do Paraná. São Paulo para baixo, a gente tem uma qualidade de ensino melhor. Melhor entre aspas, né? Então, a gente tem muito problema de reprovação no exame. Nossa, Amapá e Roraima é preocupante. É de chorar, né? Primeiro, já não tem quase gente lá, né? Tem 200 contadores, 200 candidatos. E quase todo mundo reprova ainda. Não, mas a qualidade lá em cima é tenebrosa. Lá em cima. Ô, professor, Oi? a partir de que ano que começou a a ter essa prova? Porque antigamente não tinha isso, né? Na verdade, ela teve 2 períodos, a gente pode falar. Ela teve até 2004, aí entraram na justiça contra a prova, porque ela não tinha previsão em lei. E ela voltou a ser cobrada em 2011, que daí normatizaram, fizeram uma lei indicando a prova, aí tendo a validade igual à OAB. Então é desde 2011 que a gente teve a volta dela. Antigamente era mais glamuroso, que a gente recebia uma carta em casa indicando, ó, você foi aprovado no exame. Eu tenho a minha de técnico até hoje guardada. É um feito, né? Acaba sendo aprovado numa... Nossa, professor, mas estou vendo o índice, não ultrapassou 30%, né? Meu Deus. Isso eu até comentei no grupo dos professores professores e coordenadores que tem no Conselho de Contabilidade aqui do Paraná, que a gente precisa rever essa postura, tem alguma coisa muito errada nos nossos cursos. Sim, porque ali Professor. a média, se for levar ali uma média, o quê? É 20%, 18%, 20%, mais ou menos? Mais ou menos É muito isso. baixo, né, professor? Muito baixo. Diga, Naida. A gente podia começar a partir do ano que vem, eu acho, fazer tipo um simulado todo mês, né? Alguma coisa assim pra gente. É o que a gente entra com a prova integradora. Pelo menos as minhas questões que eu passo para a prova integradora, todas elas são nesse padrão do exame de suficiência. E qual o projeto que eu estou tentando voltar com a Débora? É fazer a revisão com 3 sábados para o pessoal que vai fazer prova. Porque quando a gente fez esse projeto, que eu fiquei 3 sábados trabalhando com os alunos, o nosso índice de aprovação de quem participou do curso foi de quase 80%. Então, para mim, sim, foi muito recompensador, né? Como o professor que fez o curso. Então, eu tento fazer esse trabalho para que vocês não sofram com isso, né? Porque, puxa, é tão frustrante a gente fazer uma prova e não conseguir passar. Então, eu estou tentando retomar, só que esse negócio da pandemia deu uma quebrada nesse processo da revisão, né? Eu acabei fazendo só meio sábado, não dá para recuperar muita coisa. Porque muitas vezes os alunos viram os conteúdos, só que não lembram. Aí a revisão ajuda a lembrar também. São 4 anos também, né?
4 anos de curso. Era para ser 5, né? Antigamente era 5. Então, para ver como a gente já deu uma enxugada. A gente, que eu digo, o pessoal lá de Brasília, né? Enxugou o curso de 5 anos para 4. Isso já traz um prejuízo. Então, tem conteúdo que fica meio solto. Aí a gente tenta ajudar com esses outros processos, né? Esses eventos extra classe. Mas ficaram assustados? Muito. Gente, por isso que eu falo para vocês, tem que treinar, tem que ler. As provas tem que fazer com calma. Eu sempre indico para os alunos, antes mesmo de terminar o curso, comecem a fazer o exame mesmo. Ir lá e tentar, para vocês irem se acostumando com essa prova. Ou mesmo pegar a prova, vou imprimir e vou tentar resolver em casa. Depois eu vejo como é que ficou o gabarito. Para vocês se ambientarem. Porque a gente quer ver todo mundo com o registro em mãos, né? Porque sem registro a gente vira igual quem fez direito e não passou na OAB. Não serve para nada. Professora, eu não sei assim da turma, né? Mas a minha maior dificuldade, não só na matéria do professor, mas assim, nas demais, assim, é a interpretação. Para mim, o que pega é a interpretação. Professor, eu tenho muita dificuldade. Então, eu demoro muito, leio, releio para ver se eu consigo entender, sabe? É essa a minha maior dificuldade. Na verdade, essa é a dificuldade da maioria dos estudantes de hoje em dia. Porque o que está caindo em desuso para o pessoal mais novo? Leitura, né? O pessoal não lê mais. Isso não dá, é culpa nossa que já está... Não, isso vem lá da base. Lá da escola, lá do ensino fundamental. Antigamente a gente pegava um aluno de 6 anos, 7 anos, já dava o livro Pequeno Príncipe para ele ler, né? Era tradicional o Pequeno Príncipe. Hoje em dia, mal e mal, os alunos leem um gibi. Então vocês só tem como recuperar isso como? Fazendo o que vocês menos gostam. Lendo. Não tem como, gente. Leitura é igual fazer lançamento de contabilidade. A gente só vai ficar bom treinando. Na verdade, o ser humano é condicionado a isso, né? A gente só consegue melhorar nos processos através da prática, do treinamento. Principalmente o adulto. Tem várias teorias da psicologia, né, que falam isso. Mas, na medida do possível, a gente vai ajudando vocês nessas questões. Beleza? Beleza. O professor foi procurar meu vídeo lá no canal, não tá ainda. Qual vídeo? Do projeto. Eu não subi ainda. Hoje foi um dia bem atípico, para mim não consegui fazer muita coisa. Eu vou subir amanhã de manhã. Beleza. Só tá do pessoal que fez o ECAC. Isso. Que é o pessoal do primeiro ano. O deles, o professor Marcelo passou alguns dias, eu consegui subir. Eu não consegui, eu tô com os vídeos do pessoal do quinto e sexto, e o de vocês para subir, para jogar lá no canal. Aí só o do 8º período que vai ter nas lives, que amanhã eu vou fazer mais uma. Se vocês quiserem assistir, tá? Eu vi aquela live lá, então, do pessoal do último ano. Amanhã vai ter mais uma. É um bate-papo.
A gente Nossa, conversa. você tem 3, professor? 3 ou 4? 3 ou 4 alunos? É? É para não ficar muita gente também, né? Então a gente pegou, fez 3, 4 alunos para fazer uma roda de conversa, uma coisa bem mais light em termos de conteúdo, mas eles sofrem com outro problema, que é outra situação que eu sei que vocês têm dificuldade, que é o quê? Exposição, né? Vocês gostam de se expor? Não. Não, ninguém gosta. Vocês podem ver que a exposição online para vocês é horrível. Pode ver que a maioria, na verdade, ninguém abre a câmera para falar comigo. Só eu abro a câmera. Eu devia ter o direito de dar aula com a câmera fechada também. Professor, hoje eu fui gravar o vídeo lá do projeto, né, tudo mais. Foi complicado. Isso foi gravar, hein? Pensa a pressão de você falar ao vivo. É o que eles estão passando, né? Ah, professor, mas não é maldade? Não, gente. Isso é uma preparação também. Por quê? As reuniões hoje em dia começam a ganhar esse ambiente online, não ganham? A pandemia trouxe isso e não vai mais desaparecer da nossa vida. A gente vai ter muito mais reuniões online do que a gente tinha antes da pandemia. E vai chegar um momento que vocês não vão poder participar da reunião só ouvindo com a câmera fechada. Vocês vão chegar a níveis hierárquicos que vocês vão estar ali se expondo. E quanto antes vocês começam esse processo de exposição, antes vocês começam a se ambientar com esse nervosismo. Ah, professor, mas não tem como não ficar nervoso. Não, não tem. Isso é um processo que é natural. A gente sempre fica nervoso. Mas quando a gente começa a lidar com esse nervosismo, a gente consegue controlar ele, né? Então é um processo para também ajudar vocês. Então a dificuldade do 8º período não é nem o conteúdo, porque eles resumem notícias, mas é a dificuldade de interagir ao vivo, se expondo para outras pessoas, sabendo que estão se expondo para outras pessoas. Então até, se puderem, assistam para ver. Beleza? Beleza. Então tá, gente. Então, eu vou colocar a atividade de vocês lá no ar, junto com a gravação da aula agora, e a gente se encontra só uma semana depois do feriado, né? Então, desejo para vocês uma boa noite, né? Um bom descanso. Pessoal de básica, pessoal do 1º e 2º período, até a próxima semana. E o pessoal do 3º e 4º até segunda, que segunda tem aula normal, tá? Então, boa noite para vocês, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa Obrigado. noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, Maria. Boa noite, professor. Boa noite, Júlia. Boa noite, professor. Boa noite, Pamela. Boa noite, Nárida. Boa noite, professor. Boa noite, Ellen.